Minhas caras, meus caros, vamos falar de golpe de Estado, pastores, fome, essas coisas que marcam o Brasil contemporâneo. Todo mundo sabe que Jair Bolsonaro anseia dar um golpe. Alguns acham que antes da eleição, outros no intervalo entre a eleição e a posse do eleito, caso ele seja derrotado. Eu já cheguei a achar isso um delírio completo, né? A possibilidade. Dizer, não, essa possibilidade não existe. Não, a possibilidade dele tentar existe. Se ele vai ser bem sucedido é outra coisa, e eu acho que não será. E que será uma tragédia para o Brasil. O mundo contemporâneo não comporta esse tipo de coisa. Acaba de ganhar a eleição na Colômbia, Gustavo Petro, um ex-guerrilheiro. A Colômbia é o país mais umbilicalmente ligado aos Estados Unidos do ponto de vista militar. Há militares americanos na Colômbia, base militar americana na Colômbia. E, no entanto, ninguém aventou a hipótese de não respeitar o resultado. E aqui no Brasil, né, sobre o Brasil, os Estados Unidos já deixaram claro que consideram inadmissível um golpe que respeita o sistema eleitoral brasileiro. Dar-se um golpe no Brasil contra a principal potência do continente e do mundo? Bom, a ver, mas de qualquer modo nós temos de pensar nas questões brasileiras e nos antídotos que o Brasil tem de ter contra essa palhaçada golpista, que pode ser trágica. Né? Veio a público uma conversa de Bolsonaro com aliados ontem à noite, e ele voltou, sim, a ameaçar o Brasil e os brasileiros, e aí com palavras muito graves, né? Disse, uma hora vai acontecer uma tragédia que a gente não quer. Não estamos dando recado, aviso, todo mundo sabe o que está acontecendo. O que está acontecendo? Está acontecendo que Bolsonaro está perdendo a eleição por enquanto e ele não aceita o resultado. É isso que está acontecendo. Voltou a dizer que tem provas de que a eleição de 2018 foi fraudada. E mentira, ele não tem. Ele está inventando. Na quarta-feira, houve um jantar na casa do Arthur Lira, presidente da Câmara, em homenagem aos 20 anos de Gilmar Mendes no Supremo. Outros ministros da corte foram, parlamentares de oposição, ministros dele e tal. E ele teve uma conversa ali com Alexandre. Né? Ele disse que de 5 minutos, a apuração do jornalismo de 15, de qualquer modo conversaram numa sala fechada. Evidentemente, da parte do Alexandre, nada veio a público. Ele resolveu, na conversa com os amigos dele, resolveu tratar desse assunto também. Né? E disse lá, mais ou menos 5 minutos de conversa. Falei para ele, vamos conversar na próxima semana com mais tempo e pode ser em qualquer lugar, ver se consigo entendê-lo e ele me entender também, porque pelo que ele falou ali, não me entende. Falou certas coisas que não procediam, não vou revelar o que é. Eu fiquei mais quieto ouvindo ele falar e pretendo conversar com ele. Sim, pretendo. E ver o que está acontecendo, porque no fundo eu quero diálogo e respeito à Constituição. Respeito à Constituição ameaçando o país com uma tragédia e não aceitar o resultado das urnas? Urnas estas comprovadamente seguras? Não é? Do que é que esse senhor está falando, afinal de contas? O problema é que o Bolsonaro fala mentira com desassombro formidável. Ele se referiu ao caso dos pastores, não à sua interferência, como nós sabemos que já aconteceu. Né? Não, ele falou do caso em si. E afirmou o seguinte sobre a prisão. O Ministério Público foi contra a prisão do Milton Ribeiro. Não tinha mínimo indício de corrupção por parte dele. E, no meu entender, ele foi preso injustamente. Aí você vai ver o processo, me passaram, eu não vi. O Ministério Público Federal, lá em Brasília, foi contra a prisão. Geralmente o juiz segue isso daí. Por que foi contra? Porque não tinha indício de prova. Isso tudo é mentira. A única verdade que tem aí é que o Ministério Público, de fato, se opôs à prisão preventiva por razões técnicas e esta até eu critiquei. Mas sabe o que o Ministério Público escreveu, presidente? E esta é a verdade? Aspas, com efeito, as provas colhidas e já documentadas apontam para a prática dos crimes de corrupção ativa, tráfico de influência, prevaricação e advocacia administrativa, todos em contexto de organização criminosa,
como bem apontado pela autoridade policial, os crimes ora investigados foram praticados no âmbito do Ministério da Educação, ao que tudo indica, com o respaldo do então chefe da pasta, Milton Ribeiro. Foi isso o que o Ministério Público escreveu, né? Bolsonaro vai tentar ganhar a eleição. Há 33 milhões de brasileiros que passam fome todo dia e 125 milhões de brasileiros em insegurança alimentar. Tenha um pouco de respeito pelo povo brasileiro. E quanto às Forças Armadas, eu pergunto, será mesmo que elas endossariam uma aventura neste país? E depois vão fazer o quê? Condecorar o Arilton Moura e o Gilmar Santos, os dois pastores? É isso aí.